No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi a minha primeira gravidez e como que eu descobri que era uma gestação ectópica. Olá, eu sou a Paula Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, eu tô fazendo esse vídeo para ajudar você, para que você consiga identificar, uma possível gestação ectópica e que possa correr atrás de assistência antes que aconteça o pior. A minha primeira gravidez foi em 2018. E o que aconteceu? Eu estava trabalhando normalmente, como qualquer outro dia, e aí eu comecei a enjoar, sabe? E só passou depois que eu vomitei 2 vezes nesse mesmo dia. Mas como a menstruação já estava perto de chegar, então eu nem desconfiei que seria a gravidez. Eu pensei, eu comi alguma coisa que me fez mal, alguma coisa assim. Aí chegou a data da menstruação e cadê? Não chegou. A menstruação não desceu. E aí eu disse, meu Deus, será que eu tô grávida? Aí eu já comecei a pensar que poderia sim estar grávida. E aí, coisa de 2 dias, eu comprei o teste de farmácia pra fazer. Mas quando eu fiz o teste, minha gente, que susto que eu levei. Eu gelei na hora, fiquei pálida, fiquei me tremendo. Por quê? Porque assim que eu coloquei a tirinha no potinho de xixi, assim que eu coloquei, ficaram as 2 listas vermelhas e bem forte, não teve nem dúvida. Porque a gente sabe, que às vezes você faz um teste de gravidez e aí sai a segunda listinha bem clarinha. Mas esse teste não teve dúvida, ficou as 2 bem fortes. E foi muito rápido, muito rápido. No instante ficou vermelhinho os dois traços. Aí eu, na minha doidice, o que é que eu fiz? Tirei uma foto, depois que eu parei de tremer, eu tava assim, me tremendo pra segurar, sabe, a tirinha pra tirar foto. E aí, quando finalmente eu consegui focar, assim, para tremer um pouco para tirar a foto, aí eu resolvi fazer o quê? Mandei pra ele pelo WhatsApp, ele tava trabalhando. E aí eu simplesmente enviei a foto, ó. E pronto, eu não mandei mensagem, não escrevi nada, não liguei, só mandei a foto. E aí ele demorou pra ver, né? Ele tava trabalhando. E cada minuto que ele demorava me deixava mais nervosa ainda. E aí, finalmente, ele viu o teste e aí ele mandou uma mensagem, né? Ele perguntou, o que é isso? Esse meu teste de gravidez? Aí, minha gente, ele ficou puto, vocês acreditam? Porque ele disse que esperava que eu fizesse uma surpresa pra ele. Sabe aquelas caixinhas que a gente coloca o teste? Enfim, alguma surpresa quando ele chegasse, não simplesmente mandar uma foto pelo WhatsApp sem falar nada. Mas, pois é, na minha doidice eu não sabia o que pensar, não sabia o que fazer. E aí, na minha doidice, eu peguei e mandei essa foto mesmo. Mas voltando, né? Vamos ao foco da conversa. Onde eu trabalhava na época, tinha um laboratório do Sebrae que era bem pertinho, sabe? E aí, dava pra ir a pé mesmo. E aí, eu resolvi fazer esse teste de sangue pra confirmar. Porque por mais que tivesse as 2 listras vermelhas, bem fortes, eu ainda queria ter a certeza, né? Até porque o de sangue não tem erro, pelo menos eu acho, né? E pra acontecer é muito mais difícil, pra acontecer um erro. E aí eu fui fazer esse teste pra tirar a dúvida. E aí, minha gente, finalmente saiu o resultado, né? No mesmo dia, no final do dia, né? E aí foi só felicidade, né? Quando a gente descobriu, quando saiu o resultado, que realmente eu tava grávida. E aí ele já foi logo postando nas redes sociais. E eu fui contando pra minha família, ele pra dele também, todo mundo dando parabéns pra gente. Mas, gente, infelizmente essa felicidade não durou por muito tempo. Coisa de 3 dias depois, eu comecei a ter um sangramento. E como eu não sabia com quantas semanas eu estava ainda, aí eu comecei a pesquisar pela internet pra saber o que é que eu tinha possivelmente, né? E aí cada vez que eu pesquisava e começava a ler, eu ficava mais triste, mais assustada, porque só tinha coisas ruins para falar sobre isso. E aí, como o sangramento ele não parou, aí eu resolvi ir para a maternidade para me consultar, para relatar o que eu estava sentindo, para saber se iam passar um exame, enfim, eu queria saber o que estava acontecendo, porque o sangramento não parou. Aí chegando lá na maternidade, eu relatei tudo, né? E me deparei com uma médica super grossa, porque infelizmente isso acontece muito, né? E assim, depois que eu relatei pra ela, ela começou a pegar um papel e começou a escrever, dizendo que eu tinha que ir pra uma clínica fazer essa ultrassom, porque lá não tem esse serviço, pra ver o que é que eu tinha. Mas ela já foi escrevendo também, bem grande, sabe? Suspeita de aborto.
Quando ela colocou isso que eu li, gente, eu fiquei arrasada, porque além dela ter sido muito insensível nesse momento, que pra mim foi muito difícil, e isso só tava começando nessa história, e ela foi super grossa, mal me ouviu e já foi logo escrevendo e me liberando para poder fazer esse exame. Aí, como eu não consegui fazer no mesmo dia esse exame, aí a gente agendou para o dia seguinte, né? E no dia seguinte a gente foi lá para fazer, né, uma clínica particular, e aí o médico começou a fazer, né, o exame, que foi uma ultrassom transvaginal, aquela que é interna, né, não é por cima. E aí o médico simplesmente perguntou: você tá grávida mesmo? Eu disse: tô, tem um beta-HCG positivo. Então assim, exame de sangue, não tem dúvida, né? Aí na hora eu pensei: poxa, será que eu fui a contemplada de ter um exame de sangue errado, um falso positivo? E aí ele continuou procurando. E aí o médico perguntou se a gente já tinha filho. E aí a gente disse que não, que esse é o nosso primeiro filho. E aí ele disse assim: olha, pelo que eu estou analisando aqui nesse exame, se trata de uma gestação ectópica, mas eu vou analisar direitinho esse exame. E aí quando for amanhã, pela manhã, bem cedo, vocês vêm aqui para pegar o laudo da ultrassom. E aí a gente estranhou um pouco, porque o horário que o médico pediu pra gente ir pra lá, a clínica nem estaria aberta ainda, mas a gente foi no horário que ele marcou. E aí no dia seguinte, né, a gente foi lá bem cedo, como ele tinha combinado, e a gente se surpreendeu porque quando a gente chegou lá, ele já estava esperando. E eu não quis descer do carro, quem desceu do carro foi meu esposo, ele que foi pegar o laudo com ele, que já estava lá na porta da clínica. E aí ele explicou que realmente se tratava de uma gestação ectópica e que meu marido tinha que pegar esse laudo e me levar para o hospital o mais rápido possível. Para vocês que não sabem, uma gravidez ectópica ou tubária, né, como chamam, é quando o óvulo ele não consegue fazer o percurso até chegar no útero para se implantar. E aí ele acaba se implantando em outro local, que no meu caso foi na trompa. E o feto começa a crescer lá na trompa. E à medida que ele vai crescendo na trompa, é que os problemas vão aparecendo. E assim, não existe a possibilidade do feto continuar se desenvolvendo lá, não tem como. E aí eu estava correndo risco de vida, porque eu estava com aproximadamente 5 semanas, como deu no laudo, e o médico explicou que com aproximadamente 6 semanas, de 6 a 7 semanas, como o feto está se desenvolvendo lá na trompa, ele pode estourar a trompa e aí causa uma hemorragia. Então assim, eu estava correndo risco de vida. Continua aqui comigo que eu vou contar pra vocês o que foi que eu fiz depois que eu recebi esse laudo. E aí, assim que a gente pegou o resultado na clínica com o médico, a gente foi direto para um hospital. E o hospital que a gente foi um hospital universitário daqui de Maceió, né? E a gente levou esse exame pra lá. Aí chegando lá, uma outra médica nos atendeu e ela me examinou, né? Depois que ela finalizou, né, a consulta, ela me deu um papel de encaminhamento, dizendo que eu estava sendo encaminhada para um outro hospital, que seria o responsável por fazer o procedimento para que fosse interrompida a gestação, porque não tinha como continuar. Não tinha como continuar grávida, né? Tinha que interromper a gravidez. E aí, para onde eu volto? Volto para o mesmo hospital que eu tinha ido lá no começo para me consultar quando eu estava sangrando. O encaminhamento foi para lá. Mas como eu fui já para ser interna, já com encaminhamento, então nem passei pela aquela médica que foi grossa comigo, graças a Deus. E que procedimento foi esse? Quando a médica me entregou o encaminhamento, dizendo que eu ia para esse hospital, né, para essa maternidade, ela já foi logo dizendo que o procedimento que eu ia fazer se tratava de uma cesárea. Agora imagina a minha cabeça como é que não estava nesse momento. Descubro que tô grávida, falo para todo mundo que eu tô grávida, de repente começa a sangrar, de repente é uma gestação ectópica e aí, para piorar a situação, eu descubro que o procedimento é uma cesárea. Então, assim, gente, eu não tinha barriga de grávida, porque eu tava com apenas 5 semanas de gestação, mas eu tinha que passar por esse procedimento. Então, assim, pelo que eu vi, é que por conta de ser pelo SUS, eles não fazem aquelas cirurgias, gente, que é por vídeo, enfim, que é um procedimento menos invasivo, né? É só um cortezinho e tal.
mas pelo SUS é cesárea. E eu não tava acreditando, eu não tava conseguindo encaixar na minha cabeça que eu ia passar por uma cesárea com apenas 5 semanas de gravidez. Então assim, minha cabeça tava toda fora do lugar. E assim, quando eu recebi essa notícia que eu tinha que fazer cesárea e que tinha que interromper, e, assim, foi tudo muito rápido, entendeu? E assim, eu tava muito triste, muito angustiada, com muito medo, muito assustada. Mas eu não tinha o que fazer. Eu queria muito ter ouvido que me passassem um remédio que ia resolver, que me passassem, não sei, algum tratamento para que eu pudesse continuar grávida. Mas não tinha. A informação que eu recebi é que eu tinha que fazer uma cesárea mesmo. Então, aí eu fiz a cesárea, fiquei na maternidade por 3 dias, como todas as cesáreas, né? A diferença é que o corte da minha cesárea foi um pouco menor, porque não tinha um bebê, né, totalmente formado para retirar, então foi um corte menor, mas foi o mesmo procedimento de uma cesárea. E assim, teve um outro detalhe, que a minha cirurgia, essa cesárea, foi com o objetivo de retirar o feto, mas por algum motivo, não sei se por ter sido pelo SUS, foi retirada a minha trompa direita também. Então, eu fiquei sem a trompa direita. Eu só tô hoje com a esquerda. E assim, foi tudo tão rápido que eu não conseguia nem assimilar as informações, sabe? Eu saí da sala de cirurgia e, sei lá, eu fiquei um bom tempo assim, meio sem entender o que estava acontecendo comigo. Eu não estava acreditando que aquilo ali era verdade. E aí, né, depois de tudo isso, eu recebi alta pra me recuperar em casa. Em relação à recuperação, foi bem tranquila. Eu era bem magrinha, sabe, na época. Então, assim, nem barriga eu tinha, porque só era 5 semanas. Eu era magra, então a recuperação foi bem rápida. Os pontos não inflamaram, não senti muita dor. Claro que a gente sente pelo fato de ser uma cirurgia, então tá lá os pontos e tudo mais, mas assim, foi bem tranquilo. Foi receitado pra mim sulfato ferroso, que eu tomei durante uns 20 dias. E depois disso parei de tomar e, assim, a minha recuperação foi muito boa. Então, só assim, o que não foi muito legal nessa recuperação foi a minha cabeça mesmo, né? Pra lidar com esse sentimento, pra lidar com esse problema que eu passei. E eu lembro que na época, quando eu fiz essa cirurgia, eu falava muito, sabe? Dizendo por que isso aconteceu comigo. Como que com 5 semanas eu já vou ter uma cesárea, uma cicatriz de cesárea, sabe? Isso mexeu muito comigo, com a minha autoestima também. Porque na minha cabeça, eu aceitaria uma cirurgia de cesárea se fosse para ter um filho. E não para retirar um feto, que é o meu filho, mas sem vida. Vocês estão me entendendo, né? Sem ter ele nos meus braços. Então, pra mim, era inadmissível ter uma cicatriz de cesárea sem ter um filho. Então, assim, tudo isso eu tive que lidar, né? Meu esposo me apoiando e eu me via assim no espelho e começava a reclamar, não me achava bonita por conta da cirurgia. Eu nunca tinha feito uma cirurgia na minha vida, nunca quebrei um braço, nem nada disso. Então, assim, isso mexeu muito comigo. A perda do meu filho e de ter que ficar com a cicatriz sem estar com meu filho aqui comigo. Então, assim, se você que está me assistindo está grávida e está sentindo alguma coisa e não sabe o que tem dúvida, não deixe de correr atrás, não deixe de procurar assistência, não deixe de ir ao médico. Mesmo que você não tenha plano, mas é um pouco delicado, mas tem o SUS aí, né? Tem os hospitais. E se você está grávida, não vá para um hospital comum, vá para uma maternidade, que é o correto, né? Não vá para uma UPA, vá para uma maternidade, porque lá é o local que vão te atender, que é relacionado a isso. Então, não fique com vergonha de achar, mas isso é besteira. Não, mas isso vai passar. Não espere muito tempo. Sabe por que, minha gente, eu falo isso? Por experiência. Eu não deixo de pensar no seguinte: se eu não tivesse ido para o hospital, para a maternidade, quando eu percebi que o sangramento não parou, será que eu estava aqui para contar essa história? Talvez eu nem estivesse viva. Porque se a trompa ia estourar, ia estar com hemorragia, então assim, se eu tivesse deixado o tempo passar para pagar para ver o que ia dar, então talvez eu nem estivesse aqui. Eu achei muito importante eu gravar esse vídeo para vocês, que até então não tinha falado especificamente sobre a gestação ectópica, dessa minha experiência, e aí eu resolvi gravar para vocês, porque realmente cada minuto conta. A minha sorte foi que eu descobri a gravidez recente, então eu não passei pelo processo de muita dor,
porque eu estudei um pouco e vi que a gestação ectópica, quando você descobre já com 7 semanas, de 6 a 7 semanas, então assim, as sequelas são maiores, as dores são bem maiores, então não custa nada você procurar, não deixe de procurar, porque além do seu bebê, você também pode estar correndo risco de vida. Então, quando é que eu ia imaginar que a minha primeira gravidez na vida eu ia passar por uma situação dessa? Porque assim que começou a sangrar, que eu pesquisei lá na internet, como eu disse pra vocês, só tinha coisa ruim. Mas aí eu vi um ou dois assuntos ou pessoas lá relatando, dizendo que o sangramento parou, que foi passado medicamento e continuou com a gestação. Mas mesmo assim eu fui procurar a assistência médica porque dentro de mim eu vi que isso não era normal, porque não tinha parado. Para resumir aqui, que eu acho que esse vídeo já tá ficando muito longo, a minha intenção desse vídeo é que você não deixe de procurar um médico para os sintomas que você está sentindo. Lógico que o enjoo é normal, né? Você se sentir um pouco tonta é normal. Cada gravidez é uma gravidez, né? Tem sintomas que é de gravidez, mas tem coisas que não. Então não deixe de procurar saber, de ir atrás para investigar a causa do seu sintoma, né? Pode ser uma besteira, sim, mas pode não ser. Então é isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Deixa um like aqui pra mim e se inscreva no meu canal, caso você não seja inscrito ainda. Vejo vocês no próximo vídeo.